Olá a todos, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Todo mundo me ouve? Me dá um ok aqui no chat se está todo mundo me ouvindo e me vendo. Ok. Massa. Super boa tarde, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu sou Maurício Lima e essa é a quarta live das Arqueologias do Futuro, projeto do Museu dos Meninos com patrocínio da Fundação Cultural Holandesa Prince Claus Fund e em parceria com o The Black Archives em Amsterdã. Esses encontros aqui, às quartas-feiras, têm sempre interpretação simultânea com os nossos intérpretes Marcelo Andreotti, português e inglês, e Jonatas Narciso, português Libras, língua brasileira de sinais. Hoje, os nossos convidados vão falar em inglês, então todos nós vamos ter que selecionar a língua que nós vamos ouvir. Então é assim, para quem está no computador, você vem aqui nessa barrinha de baixo do Zoom e clica em interpretação ou interpretation. Aí lá você escolhe a língua que você vai ouvir, português ou inglês. Para quem está no celular, você vai aqui também, nessa mesma barrinha, clica nos três pontinhos, interpretação ou interpretation, e escolhe a língua que você quer ouvir, português ou inglês. Tudo certo? Qualquer dúvida, é só mandar mensagem aqui para a gente no chat, tá bom? As arqueologias do futuro acontecem da seguinte maneira. Aos sábados, eu apresento uma performance, sempre às 4 da tarde, e todas as quartas de agosto e de setembro acontecem essas lives, que têm a proposta de escurecer o futuro. Essas duas ações são complementares, então já fica aqui o meu convite para que todos voltem sábado para ver a nossa performance. O Jonatas fica com a gente todo o tempo. O Marcelo vai sumir em algum momento, mas vai continuar sendo essa nossa voz internacional e hoje em duas línguas, português e inglês. Então, uma boa tarde, caminhos abertos, laroie e axé. Nós todos estamos vivendo uma pandemia perigosa e contagiosa. As epidemias têm o poder de revelar quem são aqueles que devem morrer. E o coronavírus virou mais uma arma usada pelo Estado para perpetuar o projeto de genocídio contra a população negra e pobre, tentando nos roubar o futuro. Nesse momento, muitas vezes não se sabe o que fazer. E por não saber o que eu posso fazer nesse momento, eu resolvi criar esse encontro para que juntos a gente possa escurecer as ideias e imaginar futuros impossíveis para esse mundo que começa agora. E aí, para isso, assim, hoje, esse encontro ele vai ser um pouco diferente, porque a gente está promovendo o encontro entre dois projetos. O nosso, Museu dos Meninos, que é um projeto de preservação de memórias, e o Black Archives, que é um projeto de arquivo histórico da memória negra na Europa. E aí eu tenho a honra de convidar o Mitchell Esaias e a Arik Oak. Então, Mitchell e Arik, sejam bem-vindos ao Museu dos Meninos. Yeah. Bom, eu vou falar um pouco dos dois aqui. O Mitchell Esaias é cofundador do Black Archives em Amsterdã, na Holanda. E também é presidente e cofundador do New Urban Collective, uma rede voltada para estudantes, comprometida com a descolonização da educação, com a diversidade e inclusão de jovens profissionais no mercado de trabalho e a criação de arquivos negros. Além disso, ele trabalha como gerente de programas de antropologia e sociologia na Universidade de Amsterdã.
e a Arik Ok é diretora administrativa do Black Cultural Archives, em Londres, que é um projeto que resguarda a história negra britânica. Ela trabalhou com o patrimônio cultural por mais de 15 anos em muitos projetos e instituições, desde o projeto Connecting Histories, em Birmingham, até a construção do arquivo da Wellcome Collection. A Arik também é escritora de ficção e está editando seu primeiro romance, Outrider. Bom, Mitchell e Arik, eu hoje convido vocês para fazer comigo essa visita guiada às nossas arqueologias do futuro. E eu quero começar dizendo que eu não sou um museólogo. Os meus arquivos são os da minha memória, porque eu sou um artista. Mas aqui e agora eu sou o seu guia para esse arquivo de memórias vivas que é o Museu dos Meninos. Esse museu nasceu do encontro do meu corpo com o teatro. Eu hoje tenho 29 anos, mas o teatro entrou na minha vida aos 16. Eu nasci e cresci na Alvorada, uma das 15 favelas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E até hoje a minha família mora no mesmo lugar, na mesma casa. E dessa casa, onde eu cresci, eu assisti muitas mortes acontecendo por conta da violência policial no morro, que sempre foi uma marca dessa relação do Estado com as favelas. E eu sempre achei que isso era normal, porque isso acontecia o tempo inteiro. Era mais ou menos assim. Algumas vezes não consegui ir para a escola porque estava tendo ocupação no morro. Conviver com barricadas tipo aquelas de filme de guerra na ida ou na vinda de qualquer lugar, mesmo que fosse para ir à padaria comprar pão. Tudo era parte dessa mesma paisagem. E aí foi o teatro que me mostrou que a morte na favela e nessas condições não era algo normal. Aí eu estava ensaiando uma peça há um tempo atrás e eu encontrei o mapa da violência no Brasil. E foi então que eu vi em números tudo aquilo que eu já sabia pelo corpo. – 77% dos jovens assassinados são negros. Entende-se por negros os autodeclarados pretos e pardos. E 83,30% são do gênero masculino, com idades entre 15 e 29 anos, moradores das favelas e das periferias. A cada 2 horas, 7 jovens negros são assassinados no Brasil. São 84 mortos por dia, 2.540 mortos por mês e 30.660 jovens assassinados por ano. É muita gente. É uma multidão. E no meio, eu. Mas eu permaneço vivo. Nós permanecemos vivos. E aí, diante desses números, eu olhei para o morro de novo, olhei para o futuro. Então, eu comecei a montar esse museu. E eu já achei 30 peças, 30 meninos. E eles e eu formamos uma coleção de meninos vivos. Esse é um museu vivo. É o Museu dos Meninos. E tem uma coisa muito curiosa que liga essas peças, e que eu não sei exatamente qual é o nome, mas que por enquanto eu vou chamar de necessidade de estar vivo. Então hoje eu queria mostrar alguns desses meninos para vocês. E aí agora a gente vai abrir as portas virtuais do nosso museu,
que é um site que está aberto ao público no museudosmeninos.com.br. Aqui a gente tem todos os 30 vídeos. E os vídeos têm sempre legendas em português e inglês. Hoje a gente vai assistir aos vídeos com legenda em inglês. É só você vir aqui, olha, quem quiser depois acessar. Aí você clica aqui no vídeo, clica nessa engrenagemzinha aqui e você seleciona a sua legenda, português ou inglês. A gente vai assistir agora em inglês. Então vamos ao primeiro depoimento, que é do Carlos Pinagé. Meu nome é Carlos, eu tenho 17 anos, no momento eu só estudo e não trabalho atualmente, mas trabalhei bastante pela minha vida, fazendo alguns bicos por aí. Eu moro no Morro da Baiana. Numa comunidade você não tem muito o que fazer, a não ser aceitar que a polícia entra no morro e você está correndo risco de qualquer jeito, porque você não tem dinheiro para comprar um colete, você não vai prever de onde uma bala vai vir. Você apenas aceita e tenta se proteger da forma que você pode. Você não vê todo mundo morrendo, mas sabe o que está acontecendo. Porque a mídia mostra o que ela quer mostrar. E dentro da comunidade ela não mostra um terço do que acontece, correto? Imagina, um policial e um jovem negro. O jovem negro morreu. E quem você acha que vai falar que é o bandido? E por isso que eu tinha dito que todo mundo tem vontade de sair, ninguém quer ficar no meio disso. Porque isso é uma via de mão única. Paz entre nós, guerra aos senhores. Porque eles que sempre estão lá, eles estão no poder. Enquanto a maioria dos pobres negros trabalham, estudam e estão morrendo do mesmo jeito, por estudarem e trabalhar. Inspiração, assim, não posso dizer que muito, mas existe uma pessoa que eu vejo que vale a pena lutar para sair dali e tirar ela junto, que no caso seria minha mãe. Porque só a gente sabe tudo que a gente já passou. A vida é muita coisa e o futuro é onde a gente pode aprender com as coisas e se desenvolver. É a gente ser respeitado, ter uma família, ter pelo que lutar e ter pelo que viver. Esse foi o primeiro vídeo e agora a gente vai assistir ao segundo depoimento, que é do Cláudio Sampaio. Eu me chamo Cláudio Henrique Sampaio Filho, tenho 24 anos. Moro ali na área da Nova Brasília, loteamento, aqui no Complexo do Alemão mesmo. Sou professor de Educação Física e auxiliar administrativo. Essa questão chega a ser forte. Eu sempre tento fugir desse assunto, principalmente por isso, por ser negro, periférico, né? Porque assim, a gente se encaixa, né? Claro. Mas eu procuro sempre fugir disso, entendeu? Sempre sair dessa parte para evitar evitar esses acontecimentos. Por exemplo, na favela, eu não fico muito, por medo. Você entende? É bem forte mesmo, a gente não poder andar onde a gente mora, a gente só ficar, seja a hora que for, entendeu? Chega uma hora que você olha o relógio e fala assim, né? Melhor eu entrar, porque senão, entendeu? É bem difícil. Como eu tenho um filho, então eu procuro sempre mostrar pra ele o mundo de fora. Que aqui é bem preto e branco, vamos dizer assim. Eu gosto de preto e branco, mas aqui é bem forte, bem feio o que acontece aqui dentro. É muito difícil. Teve dias aí que eu cheguei a chorar bastante conversando com a minha sogra, porque assim, ele tem medo, como todo mundo, sendo que o medo dele me causa terror. Quando tem tiro e ele chora,
Me faz ter medo. Eu não tenho medo, porque assim, porque eu sei que eu tô em casa, eu tô protegido. Protegido. Mas o medo dele, né, me causa esse terror. Então é bem difícil. Futuro. Educação. É você plantar e colher lá na frente. Antes eu não pensava assim não, até começar a fazer faculdade. Até conhecer pessoas que cresceram junto comigo e hoje em dia é alguém profissionalmente, entendeu? Sou uma pessoa que tô sempre de cara fechada, mas o coração bem mole. Qualquer coisa faz chorar, enfim. Então eu diria assim, menos violência, sabe? Abraçar o mundo inteiro sem separar ninguém, entendeu? É isso. E agora vamos ver o último vídeo de hoje, que é do Jonathan Nunes. Meu nome é Jonathan, tenho 28 anos. Eu trabalho com design e artes visuais e moro no bairro do Estácio agora. É muito pesado, né? Porque tipo, a gente o tempo inteiro tá... Não é algo que a gente... Para vários amigos meus, para várias pessoas que eu conheço, isso tudo são realmente estatísticas e assunto que você vê no jornal, mas tipo, conosco isso tá tipo o tempo inteiro limitando a gente, cerceando a gente, enfim, de muitas coisas, né? De circular, de ter acesso à política pública, né? A qualquer forma de melhoria em termos de infraestrutura, em termos de impacto social e cultural de fato, né? Nesses territórios onde, enfim, as pessoas simplesmente ignoram. Mas aqui a violência é muito... é grosseira, né? É explícita de tudo quanto é maneira e não se tem o menor constrangimento pela banalização, né, das nossas vidas, né? Da vida do corpo preto periférico, é a banalidade, né? Isso me deixa muito, muito preocupado, né? Preocupado com a minha família. É tenso, né? Você viver numa tensão muito grande e numa expectativa péssima de que, tipo, a qualquer hora você pode estar correndo para um hospital com algum parente seu. O que é o futuro, né? Tipo, eu vivo a vida planejando as coisas a curto, médio prazo, assim, não... Acho que o futuro é só projeção, é só hipótese. Bom, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Black Archives com o Mitchell e a Arik. E aí, lembrando que eles vão falar em inglês. Então, quem precisar, ative a interpretação simultânea e escolhe a língua que vai ouvir. Eu vou sem falar de novo para não ter erro. Quem está no computador, vem aqui embaixo, clica em interpretação ou interpretation, e aí você escolhe a língua que vai ouvir, português
ou inglês. Quem está pelo tablet ou no celular, vem aqui embaixo também, clica nos 3 pontinhos e aí clica em interpretação ou interpretation e escolhe português ou inglês. Enquanto vocês ativam, eu quero só assim falar que o chat vai estar aberto o tempo inteiro e nós vamos tentar ler alguns comentários no final, se tiver tempo. As perguntas podem ser feitas em português ou inglês e quem precisar fazer em Libras, avisa para a gente que a gente abre a câmera de vocês, tá bom? Então agora a gente passa a palavra para Mitchell e Arik e vamos conhecer um pouco mais sobre o Black Archives. Acho que o Mitchell está mutado. Mitchell. Mitchell. Peraí. Can you hear me now? Yes. Estão me ouvindo agora? Muito bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço maravilhoso. Eu vi as outras sessões. Eu sei que eu não tenho muito tempo para falar, então vamos começar. Eu vou usar o PowerPoint, eu falo bastante normalmente, mas eu vou tentar reduzir aqui hoje. A questão aqui é refletir sobre as questões, sobre o que temos que fazer. Então, haverá... Muito obrigado pela apresentação. Meu nome é Mitchell. Eu nasci na Amsterdã, meus pais são do Suriname. Então, Suriname é perto do Brasil, é uma colônia antiga holandesa. Eu estudei aqui na Holanda, mas na escola eu não pude aprender muito sobre a história colonial, sobre os negros. Quando eu estava estudando, eu me juntei com alguns amigos e começamos com uma organização para os alunos negros, tentando abordar questões que a gente achou importante, como a história dos negros e também em relação ao futuro também. No momento, nós temos um projeto com umas pessoas, com uma grande coleção de livros que eu recebi do meu pai, que faleceu. Nessa coleção, nós começamos uma pequena biblioteca e, após alguns meses, tivemos que deixar o espaço onde nós começamos e paramos agora nesse prédio, na foto. É uma associação muito antiga. Eles tinham uma coleção também, como vocês podem observar, muito desorganizado, muito caótico aqui. Então, nós fizemos um acordo. A gente disse assim, nós podemos ajudar a organizar, colocar os livros lá. E assim foi que os Black Archives começou. Eu vou mostrar alguns exemplos do que encontramos dentro dessas caixas. Vocês podem observar revistas antigas, Martin Luther King, Malcolm X, panfletos sobre a escravidão, a abolição da escravidão na Holanda. Muitas fotos de protestos, marchas, fazendo música, eventos culturais. Vocês podem observar a Pantera Negra, Black Panther, dos anos 70. Panfletos sobre a discriminação também no mercado, nos jornais, sobre as pessoas protestando, se organizando. Então, essas fotos, essas imagens falam sobre elas mesmas em relação ao racismo nos anos 70, nos anos 80. Então, o que realizamos, com base nos arquivos, nós fazemos exposições,
com diferentes artistas visuais. Nós o convidamos para refletir sobre o arquivo, sobre o que nós temos e criamos uma exposição em conjunto. São um exemplo das exposições sobre o comunista negro dos anos 40, dos anos 50. Muitas das histórias que nós temos nos arquivos, muitas pessoas não sabem porque nós não aprendemos na escola sobre esses assuntos. Aqui a Angela Davis, ela nos visitou. O que aprendemos na escola? Nós sabemos que a Holanda é conhecida como um país muito aberto, igual, tolerante. Isso é o quê? É a forma com que os holandeses se veem. Entretanto, estamos observando aqui, o nome do livro é Inocência Branca, White Innocence. O autor diz que se de um lado você tem essa ideia dessa autoimagem de que somos abertos, tolerantes, mas ao mesmo tempo, a Holanda tem sido uma das forças coloniais mais impactantes nos últimos 300 anos. Então, existe esse paradoxo. Por causa dessa autoimagem, é difícil discutir racismo. Um exemplo é, frequentemente, as pessoas dizem, olha, na Holanda, você não tem violência policial. Isso acontece nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul. Nós não fazemos isso na Holanda. Mas nosso arquivo, a gente observa que tem história de violência policial na Holanda também. Aqui são alguns documentos que nós encontramos demonstrando a violência policial e a repressão também policial. Aqui é uma foto de 2 meses atrás. Nós começamos a trabalhar no arquivo e também ativamente com a comunidade, organizando protestos contra o racismo. São resistência, são as lutas dos protestos negros. Nós organizamos protestos em Amsterdã também. Foi o maior protesto que já ocorreu na história. Nós organizamos um dia antes. Nós pensamos, poxa, talvez 500, 600 pessoas vão aparecer. Quando nós chegamos lá, havia mais de 4.000 pessoas. Foi um evento enorme e demonstra que muitas pessoas se sentem que o racismo e a violência policial é um grande problema na Holanda também. Após esse primeiro protesto, houve protestos em todas as províncias do nosso país. Foi a primeira vez na história em que isso ocorreu. Aqui algumas fotos para vocês observarem. Uma breve história da escravidão na Holanda e o colonialismo. A gente observa os problemas de agora, do presente, e também num contexto histórico. Quando a gente observa essa história, a gente observa houve um papel importante, não sabemos disso, essas informações na escola. São alguns exemplos de locais onde ocorreu a colonização holandesa. A gente nunca aprende nada disso na escola, que os holandeses colonizaram uma parte do Brasil. Eu tive que estudar antes dessa apresentação, porque eu não sou especialista nesse assunto. Eu tenho o foco no Suriname, Curaçao, mas também ocorreu no Brasil. Em 1624, colonizamos Salvador. Você talvez conhece. Se vocês ouviram falar de Johan Maurits, é o governador. Um local chamado Mauritsstad, que agora é Recife. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas tem o Maurício de Nassau. Ele foi um dos responsáveis pela colonização do Brasil, mas não temos muitas informações no contexto holandês nas escolas. Algo também que temos um mapa também, é uma imagem importante. Tem uma questão também,
eu não sei se é verdade, no noticiário holandês, disseram que o Johan Moritz é muito popular no Brasil. Eu não sei se é verdade. E se for verdade, por que ele é popular no Brasil? Por que ele é famoso? Como eu disse, a gente tenta olhar para o racismo com um contexto histórico. Porque hoje em dia, o fato que e há muitas pessoas, muitos negros nos Estados Unidos e também no Brasil, a maior diáspora africana no mundo todo é no Brasil. As pessoas tentam esquecer isso, mas é um fato que a questão da escravidão, colonialismo, o contexto europeu e esse histórico de 300 anos, existe a ideia de que o branco é superior, que os negros são inferiores. Isso veio parte de toda a construção da sociedade, no pensamento da sociedade, do sistema, da polícia, porque é parte do sistema. Um sistema muito poderoso. Também é difícil alterar essa realidade. O racismo não tem a ver com somente alguns pequenos indivíduos discriminando ou alguns incidentes. É um problema de poder e de sistemas de governo. Quando a gente observa os Estados Unidos, você vê muito claramente que as pessoas atiram nos negros quase todo dia. Na Holanda isso acontece também. Felizmente, não leva a tantas mortes como acontece nos Estados Unidos ou comparado com o Brasil, mas nós temos como alguns exemplos problemas causados pela polícia holandesa. Mitch Henriques foi sufocado pela polícia, foi morto 5 anos atrás. Então, houve todos esses casos policiais. O que também a gente observa também nesse mercado ilegal, difícil conseguir emprego. Sabe que as pessoas negras, as pessoas de cor, têm mais dificuldade de acesso aos empregos. Então, se vocês fizerem a questão racial, que você tem sempre esse problema racial, né, quando a polícia faz uma blitz, quando aborda as pessoas. No mercado de moradia também é difícil encontrar referências a casas em relação a essa discriminação. O que a gente está tentando fazer é organizar eventos no nossa sede, Black Archives, mas também cooperamos com outros museus na Holanda. Um exemplo deles, amanhã nós temos um evento no museu, um museu de Rembrandt, o famoso pintor, e da primeira vez na história que a gente vai falar sobre a história dos negros relacionadas com Rembrandt. E também uma comunidade negra que veio para cá no século XVII. Poucas pessoas sabem dessa comunidade. Baseado com algumas dos quadros, nós vamos contar a nossa história. Nesses últimos minutos, eu vou falar sobre alguns dos protestos, movimentos que ocorrem na Holanda, que falam sobre a história da colonização e como o racismo se tornou parte do sistema. Na Holanda, é uma tradição muito popular. O Saint Nicholas, nós falamos Nicholas, o personagem, como você retrata os negros. Vocês podem observar, é uma tradição muito popular na Holanda, é tal qual o Natal. Vocês podem observar, é uma caricatura muito racista, com blackface, com o rosto negro. A gente tem protestado contra essa retratação racista
Então, responderam com muita violência contra a gente. No ano passado, nós organizamos uma reunião. Nós fomos atacados por fascistas que tentaram atrapalhar. Eles não sabiam que eles atacaram meu carro, não sabia disso. Eles vandalizaram meu carro. Nos últimos 10 anos, tem ocorrido muitos protestos com a violência policial, atacam os meus amigos, com muita agressividade. E a única atividade era apenas, eles saíam com camisetas dizendo que que existe o racismo. Então, a gente tentava também ter a liberdade de expressão, a gente estava lutando por essa liberdade de expressão, e existe essa tradição racista. Outro exemplo, em 2014, acho que a foto fala por si mesma, muitas pessoas foram presas, inclusive eu mesmo fui preso. 2 anos depois, mais uma vez, 200 pessoas foram presas durante um protesto. Essa vez, a Anistia Internacional interveio e o protesto Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, foi muito importante. Eu estou muito satisfeito porque levou muitas pessoas para a rua, milhares de pessoas nos dando apoio. Para concluir, o que estamos fazendo agora? Estamos preparando um manifesto. E com esse manifesto, nós queremos falar com os políticos por causa do protesto da Vidas Negras Importam, do primeiro-ministro. Nós queremos afirmar o que nós queremos ver ocorrer em relação à mudança necessária na Holanda. Muito obrigado pela atenção. Eu espero manter contato com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Mitchell. E a gente passa a palavra para Arik. Good evening, or good Olá, gente. Boa noite aqui, boa tarde no Brasil. Muito obrigado por me convidar. E Black Culture Archives fazendo parte desse evento. É muito importante para a gente poder interagir com os nossos colegas no mundo todo. O Black Culture Archives fica localizado em Londres. Então, na parte da Europa, o que está mais crescendo, a língua que mais cresce com velocidade é o português. Então, é muito interessante observar isso, porque durante muito tempo, no Brixton, a população negra veio do Caribe, mas cada vez mais essa diáspora vem da Nigéria, de Gana, do Brasil e também de alguns países que falam espanhol. Eu vou falar muito rapidamente sobre a minha visão do BCA, Black Culture Archive, só para nos apresentar sobre o trabalho que realizamos, quem nós somos, e também espero ter algum momento para discutir, para receber as perguntas. Estou muito interessada em interagir com o que vocês sabem, Mitchell, com os Black Archives. Eu quero agradecê-lo também por nos apresentar nesse evento de hoje. Muito obrigado. Rapidamente, eu quero mostrar algumas imagens do Black Culture Archives. So that's our building. That's the side of our building. So Black Cultural Archives. O Black Culture Archives, com esse prédio, foi estabelecido há quase 40 anos. Nós fomos concebidos em 1981. Foi um resultado direto.
foi alguma parte assim, bem importantes do registro negro, no surgimento, em Brixton, em Liverpool, em cidades de Bristol e também em Birmingham. Naquele tempo, era caracterizado com brigas racistas, houve muitos levantes entre as comunidades e a polícia. E isso nunca acaba com o passar da história, porque os negros são tratados dessa forma muito agressiva pela polícia, e porque a polícia em Londres é uma dessas polícias que são agressivas com os negros. Então, em 1991, em 1981, na verdade, 81, apareceu essa mulher negra africana, americana, falando sobre várias questões de Londres. Ela estava procurando qualquer coisa que falasse sobre a história dos negros, usando como artes, monumentos, que pudesse compartilhar com nossa história, nosso presente na Inglaterra, considerando as pessoas de descendência africana nas Ilhas Britânicas por 2000 anos, desde a época da Era Romana, tudo documentado. Nas ruas, você não havia nada que pudesse apresentar os negros, nada nas escolas, na literatura. Apesar da história dos negros com a escravidão, era algo que estava acontecendo após a imigração. As pessoas estavam lutando para participar, e também os rebeldes nos países, entendendo, ver essa parte. Houve esses surgimentos, esses levantes, publicações de livros, e ver como tudo isso foi montado, e realmente no sistema educacional. A pesquisa foi realizada, que demonstrava para as crianças negras que estavam sendo discriminadas nas escolas, que não podiam conseguir boas notas, e as crianças estavam sendo afetadas. Então, houve esse colaborador, esse ativista, educador. Essencialmente, ele foi o nosso Mitchell. Ele foi um dos que coletaram todas as informações para o Black Archives, que a gente conseguia mostrar os feitos do passado, colocando história que pode ser montada e onde os fatos agora apresentados como negativos podem ser representados com o nosso ponto de vista como os fatores positivos na nossa liberação. É uma parte muito inspiradora que Mitchell também falou sobre os Black Archives. Há mais de uma década, nós começamos a ter essa parte com os ativistas, e nós podemos observar os protestos no Town Hall, pedindo fundos para a criação dos nossos arquivos, nosso museu, e as coleções pudessem ser preservadas. E visitasse também o local onde a gente pudesse ter essas imagens, buscando apoio para criar. Então, em 1991, a gente pudesse abrir nosso lar. Vamos voltar aqui à imagem. Abrir nesse prédio. Em 2014, a história de 3 décadas
de campanhas de levantamento de fundos para conseguir abrir as nossas casas que ficou fechado temporariamente esse ano por causa do coronavírus, e você vê a aglomeração de pessoas nesse memória de uma campanha com essa colaboração que está acontecendo em relação aos negros. Eu não vou falar muito sobre o Black Cultural Archives, porque eu quero oferecer tempo para discussões sobre as nossas coleções, nossos documentos, objetos, todas as histórias, gravações de vídeos, exposições que a gente ensina nas universidades, nas escolas, para sessões educacionais. Então, nós tentamos construir também. Não temos ainda muitas verbas para isso. Novamente, 30 anos tentando levantar fundos, levantar verba. Ainda não sei, não teremos essa verba do governo, então é difícil você manter esse tipo de atividade. A gente tenta criar espaço para a comunidade. Eu vou parar agora para que a gente tenha mais tempo para discussão e que eu possa escutar as perguntas que vocês têm para me fazer. Muito obrigado, Arik e Mitchell. É muito interessante olhar esse encontro que, de alguma maneira, a gente propõe aqui com o Museu dos Meninos, que ele não é um museu institucional, né? Ele é uma proposição artística, performática, que tenta fazer esse diálogo com essa ideia, né, de arquivo e de museu. Então, eu estou achando muito incrível esse encontro e ouvir de vocês essas outras perspectivas. A gente tem uma primeira pergunta que é do Matheus Rubim, e ele diz assim: de que maneira vocês pensam que o movimento antirracista pode se integrar com outros lugares? Shall I task? I assume that you mean integrate. Eu acho que você quer dizer integrar com outros movimentos em diferentes países, como eles podem se conectar. Eu creio que esse é um dos caminhos que estamos realizando agora, aprender um com o outro, aprender sobre o trabalho, sobre as lutas. Eu creio que nós estamos frequentemente focados no nosso próprio país, mas também queremos aprender bastante sobre a história afro-americana, porque tem muita atenção da mídia, enquanto na Holanda isso é muito mais fechado. No Brasil também é a maior diáspora africana do continente. Então, parece que nós não aprendemos muito se não tivermos muito contato. Nós temos que usar esses tipos de ferramentas online para conectar muito mais e aprender muito mais uns com os outros. Dessa forma, a gente pode ter apoio e interações. Eu também queria dizer que a gente precisa fazer mais. Os arquivos negros importam iniciativas dessa maneira para espalhar para todo mundo. Depois do que aconteceu, nós temos empresas chegando, mandando e-mail, falando com a gente, dizendo como que a gente pode ajudar. A gente quer fazer um pronunciamento em apoio ao Black Archives. E eu fico pensando assim, são empresas invisíveis, nós precisamos de uma oportunidade.
para usar esses conflitos para atrair grandes empresas, para que você ter mais uma construção de um perfil, que a gente possa ter maior visibilidade com ações antirracistas, não somente com pronunciamentos. Nós temos que mostrar a história negra e investir em um trabalho antirracista. Esse trabalho é sempre exaustivo, mas é importante, porque nós temos que fazer algo. Nós temos que fazer alguma coisa sempre. Super. Tem uma outra pergunta, uma segunda pergunta, da Ilana Stroisenberg, que diz que ela pergunta se Mitchell e Arik já tinham algum contato anterior com os movimentos negros aqui no Brasil. I don't believe that we have at BCA. Eu acho que no BCA nós temos a barreira da língua e também as pessoas que começaram com a atividade original, predominantemente jamaicanos, pessoas do Caribe. Pessoalmente, eu já tinha ouvido falar sobre a Nigéria também. Quando eu comecei no BCE, eu comecei a dar uma olhada maior na diáspora também, e claro que envolve o Brasil. O mesmo comigo também, com a gente aqui, infelizmente, não temos muito contato com os movimentos negros do Brasil. Eu comecei estudando sobre a diáspora no Suriname, então também do norte do Brasil, temos a barreira da língua, embora cada vez mais e mais pessoas do Suriname estão se mudando para o Brasil, as pessoas estão mais em contato com o Caribe, com os europeus negros, as pessoas na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, eu acho que a língua é um fator extremamente importante. Eu estou muito interessado em ter esses contatos, porque, como eu disse anteriormente, a língua que mais cresce em Brixton, onde estamos na Londres, é o português. É a língua que mais cresce. Então, está crescendo muito com as comunidades brasileiras, africanas. Então, vai ser muito importante ter esse contato com o Brasil, com as comunidades de Brixton, falando português. E mesmo que eu não saiba falar português, mas é importante manter esse contato. Tem uma coisa que é muito importante desse projeto, dessa ação específica, que é justamente conseguir compartilhar estratégias e experiências de pessoas negras em vários pontos do mundo, né? Para que, de alguma maneira, a gente possa expandir essa nossa atuação e talvez começar a atuar junto, né? E aí é muito interessante ver, por exemplo, quando Mitchell mostra o que aconteceu agora sobre os protestos, né? Aconteceram há meses atrás, e aqui no Brasil a gente também participou dessa espécie de levante, só que ao contrário do que vocês mostraram, e aí é claro que tem muitas diferenças sociais, econômicas e tudo mais, mas aqui, onde a gente tem uma população que é majoritariamente negra, o número de pessoas na rua foi muito pequeno, né? Assim,
comparando ao número de pessoas que existem aqui, né? Então, poder ouvir de vocês isso e ter essa troca é o que a gente tem pensado como ação para esse momento em que é impossível estar na rua, né? E que é mais assim difícil para gente aqui então que está vivendo ainda uma alta de casos sobre o coronavírus. Estar na rua é algo que a gente não deveria ter que fazer, né? Tem uma outra pergunta, que eu gostaria de fazer a vocês, que é o seguinte: esses encontros aqui, eles têm uma provocação que eu queria fazer a cada um de vocês, que é a seguinte: como que a gente pode escurecer o futuro? Mitchell. Okay. Well, I'm not sure how to Eu não tenho certeza como interpretar isso, interpret it in my own way. mas vou interpretar do meu mesmo jeito, no sentido de escurecer o futuro, escurecer Dutch language, but I think worldwide often has a negative connotation. tem uma conotação negativa na língua holandesa, That often has negative porque essa conotação negativa de escurecer. O que a gente tenta fazer é mudar o significado da língua para tornar o escurecer algo positivo, em vez de ser negativo, como é hoje em dia. Então, escurecer o futuro, eu diria, é algo positivo, em vez de ser... Em vez de o positivo ser branco e o negativo ser negro. Então, temos que retirar essa história colonial. Temos que ir à era pré-colonial, em empresas, que não haja somente brancos no poder, nos cargos mais importantes, nas camadas mais importantes. Nesse sentido, eu diria, vamos escurecer o futuro, sim, no sentido de que os negros estejam em todos os níveis e transformar o sistema, não somente em inclusão, nós temos que transformar o sistema. E para que seja diverso para todas as pessoas, não somente os negros. Eu tenho que dizer que eu quero agradecer aos tradutores que estão fazendo um trabalho fantástico, tanto de inglês quanto de linguagem de sinais, estão fazendo um trabalho fantástico. Muito obrigado, tradutores, pelo trabalho de vocês. Eu concordo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado na linguagem de sinais. Eu também concordo com Mitchell em relação ao futuro negro, porque na Inglaterra, em outubro, tem o mês da negritude, o mês de outubro. Então, a negritude tem nos impulsionado, também a relação ao emprego negro. Todo mundo quer trabalhar com os negros. É algo engraçado, mas temos que fazer não só para o futuro, temos que fazer para o presente também. Falar sobre assuntos como emprego, para você olhar do seu próprio currículo, como você pode melhorar o seu currículo, os artistas, para ter o futuro. A gente observa o futuro como ativista, com uma experiência. Como é que a gente pode imaginar nosso futuro? Como a gente pode tomar controle do nosso futuro? Como a gente pode observar o futuro com uma perspectiva negra? Não com a perspectiva do sistema que nos cerca, mas nossa própria perspectiva, com a nossa própria criatividade, das nossas próprias ambições. Isso é o que nós gostaríamos de fazer em outubro, que é o mês da negritude, e também no resto do ano todo, com a nossa história, com a nossa cultura.
Muito legal. A gente já está no nosso limite de tempo, mas a gente tem mais duas últimas perguntas. Uma delas a gente juntou duas perguntas parecidas, que é da Márcia Rubim e do Paulo Matos, que eles perguntam: há alguma relação entre os dois arquivos, o Black Cultural Archives e o Black Archives? E perguntam se existem outras instituições como o Black Cultural Archives em Londres. E como é o estudo da cultura preta nas escolas da Inglaterra e da Holanda? Um monte de pergunta. That's loads. Okay, well, very quickly. Eu posso falar muito rapidamente? A história negra não é ensinada amplamente nas escolas, não há apoio para o ensino, não está nos testes, então as pessoas não têm muito interesse, não vai para o parlamento, nos debates, para que tenha um currículo negro. Isso é um ponto. Não há um link familiar entre o BCA e o The Black Archives, além do fato que somos amigos, porque o Black Archives está em todo lugar. Eu tenho um amigo também do Black Archives em Berlim, na Alemanha. Temos o Mitchell também. Então, acho que o Mitchell pode falar um pouco mais também. É muito parecido com o que ocorre na Holanda também, em relação ao currículo escolar. As crianças não aprendem nada relacionado à história dos negros. Um ponto positivo que houve no último movimento, houve uma petição também. Então, 60 mil assinaturas. Então, fomos para o parlamento para tentar uma nova resolução que todas as crianças têm que aprender sobre racismo. Isso foi aceito, mas não sei se vai realmente entrar de verdade em ação. Como ela disse, nós somos amigos, não há uma relação formal, mas espero que no futuro a gente possa conversar e, se ela quiser, vai ser muito importante conversar com esse amigo de Berlim também. É uma inspiração para a gente. Por isso que nós nos chamamos de Black Archives. Foi uma certa cópia. Não foi uma cópia 100%, mas foi uma certa cópia, sim. A gente pode fazer mais duas perguntas, que tem duas perguntas que são muito boas aqui. Queria perguntar para vocês se vocês têm tempo para isso. Uma pergunta é da Tereza. E ela quer saber o que vocês acham dos memoriais e museus dedicados à escravidão. Porque, inclusive, tem um sendo pensado aqui no Rio de Janeiro. Então, ela pergunta se a questão de manter a memória da escravidão é algo importante para os movimentos negros. Okay, so on the 20th Eu acho que então, na última segunda-feira, agora em agosto, foi o dia da memória do mercado negreiro transatlântico. Também em março, nós lembramos também do mercado, do comércio escravocrata transatlântico. Em Londres, nós temos também, em Liverpool, um museu de escravidão. O prefeito de Londres está interessado também em ter um museu dedicado em Londres sobre o comércio escravocrata também. Um dos pontos é
Por exemplo, about Black Cultural Archives. minha mãe falava muito sobre dos Black Culture Archives. Mention slavery at all. Eu não sabia muito sobre a escravidão. Eu tinha todas as perguntas e eu perguntava sempre assim, ué, e cadê o comércio de escravidão? O que aconteceu com isso? Não havia nada em relação aos negros. Uma das organizações que eu trabalhei antes de trabalhar no BCA era em relação à história negra e pensava assim, será que nós temos uma comida de negros? Vamos fazer uma comida que seja de negros. Então, é muito importante se lembrar do comércio de escravos trazidos da África e se lembrar também que a Grã-Bretanha, com toda essa riqueza nos tempos modernos, essa riqueza vem do trabalho dos escravos negros. Não é a conclusão da nossa história. É uma questão complicada. Certamente é importante ter memoriais, ter museus, locais de memória. Isso tem que ser feito com a mente plena, mas também pensar da mensagem que você está transportando quando você mostra para homens e mulheres comemorando tais eventos com pais, crianças, famílias. É um assunto bastante delicado. Eu concordo. Eu creio que é muito importante aprender e ensinar sobre a história da escravidão e todo o comércio escravocrata. Está nas raízes, está na raiz do problema, para poder entender os problemas. A gente tem que entender a fonte para poder saber as soluções também. Para ter a parte educacional é muito importante, ao mesmo tempo, eu creio que vai ser problemático e perigoso se a gente ensina as pessoas que a história negra se refere somente à escravidão. Houve também antes da escravidão, muita história ocorreu antes da escravidão dos negros. Então, observar num contexto mais amplo. Eu creio que a história da escravidão seria importante, mas também pensar em desenvolver outros pontos e não ser somente o único ponto central institucional. E temos que falar também da história pré-colonial e também da história pós-escravidão. Não sei se é a mesma instituição, mas talvez uma instituição diferente, demonstrando esses outros pontos. Isso é muito importante, porque aqui, pelo menos, a gente cresce ouvindo na escola que a pessoa negra ela era um escravo. E isso faz com que a gente cresça pensando que isso era uma condição, né? Que a história da nossa negritude ela tem início com esse ser que é um escravo, né? E não que esse ser foi escravizado, né? Que tem todo... Então, é muito importante mesmo isso que vocês falam e o papel da escola e dessa educação, né? Nesse nosso caminho, assim, né? No processo. A gente tem uma última pergunta e eu acho eu achei bem interessante, acho que a gente pode fechar com ela, que é uma pergunta do Fabiano de Freitas, e ele diz assim: nós aqui sabemos que o peso do racismo tem a ver com o legado colonial. Vocês estão nos países que foram os colonizadores. Como é isso estando aí, sendo cidadãos desses países? Vocês são vistos como forasteiros? That's an interesting question É uma because pergunta muito interessante, porque
Isso, de certa forma, supõe de que o país não nos inclui. Certamente, as pessoas negras aqui não são consideradas como forasteiros, mas há muito racismo aqui no meu país. Então, a gente pode se perguntar, qual é a forma, a tradição? De onde vocês são? De onde vocês são? E o que você pergunta como de onde eu sou? Que pergunta é essa? Então, qual o ponto dessa pergunta? Eu acho que a pergunta que nós temos que pensar é, não é todo mundo? Às vezes a pergunta pressupõe de que os negros britânicos não são britânicos. No contexto holandês, é bem parecido na Europa, eu posso dizer que é bem igual, mas para o contexto holandês, eu creio que você não pode dizer que todos os holandeses têm mente aberta, que consideram os negros parte da sociedade, dessa nação, mas, ao mesmo tempo, há muito racismo, que vão dizer que você vai ser um forasteiro. Mas é um processo muito interessante em relação à nacionalidade, cidadania, você negocia. Se você fica na tua, fica calado no canto, se você simula uma paz, você é tolerado. Mas se você começa a criticar, a protestar, então, de repente, olha só, olha, tira a mão das nossas tradições, tira a mão das nossas culturas, volte para o lugar de onde você saiu. Então, você tem essa questão, eu nasci aqui, você não. Então, é assim que o racista trabalha. O racista quer dizer que você não é holandês, você não nasceu aqui, você não pertence. Então, tem essa questão do Suriname, da África, a identidade, é uma questão que a gente tem que negociar o tempo todo. É um tema muito complexo. Eu também diria, nós nos consideramos africanos também, diáspora africana, descendência africana. Eu não mostro muito minha identidade nas fronteiras holandesas, eu não preciso fazer isso. Eu não vivo para ficar mostrando minha identidade nas fronteiras holandesas. Bom, Mitchell e Arik, foi uma honra estar aqui com vocês, compartilhar essas experiências. Muito obrigado. Thanks for having us. Thank you so much. Muito obrigado por nos convidar. Muito obrigado, eu adorei. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Vamos fazer uma outra dessa. Vamos sim, com certeza. Eu queria muito agradecer ao Jonatas Narciso e ao Marcelo Andreotti, os nossos intérpretes. A gente extrapolou o nosso tempo aqui e eles estão arrasando incrivelmente. Esse foi o nosso primeiro encontro com essas duas línguas. Então, muito obrigado, Marcelo e Jonatas. Vocês arrasam, vocês são incríveis. E essa foi a nossa... Shout out to the translators. Muito obrigado aos tradutores. Muito obrigado aos tradutores. Essa foi a nossa visita guiada de hoje. Nós estamos muito interessados em continuar essas trocas. Então, escrevam para a gente no Facebook, Instagram, no @o Museu dos Meninos e @Prince Claus Fund. Tá tudo entrando aqui no chat. Sigam o Black Archives, o Black Cultural Archives. E aos sábados,
No próximo sábado agora, eu convido vocês para a última apresentação da performance Arqueologias do Futuro, às 4 horas, aqui no Zoom, nesse mesmo esquema, 15 minutos antes, a gente lança o link nas redes do @pandêmica coletivo. Tá tudo aqui no chat, então é isso. Na semana que vem, a gente vai ter o artista visual e performer aqui junto com a gente, Yuri Cruz, para mais uma expedição às nossas arqueologias do futuro. Mais uma vez, Mitchell e Arik, muito obrigado. Muito obrigado, Jonatas. Muito obrigado, Marcelo. E uma boa noite a todos. Bye-bye. Good night. Bye. Boa noite, muito obrigado. Tchau. Tchau.